Aqui começamos a nossa quarta aula do curso de Álgebra Linear 1, cujo tópico é bases. Antes de falarmos de bases propriamente ditas, nós temos algumas coisas a definir. Primeiro, vetores linearmente dependentes. Quando que um conjunto de vetores é dito linearmente dependentes ou simplesmente LD? Quando um dos vetores é múltiplo do outro, ou, mais genericamente, quando um dos vetores pode ser obtido como uma combinação linear dos outros. Então, se eu tenho um conjunto de três vetores, U, V e W pode ser obtido como uma combinação linear de U e V, eu posso dizer que esse conjunto é linearmente dependente. Vetores linearmente independentes é quando nenhum vetor pode ser obtido como combinação linear dos outros. E essa diferença de conjunto linearmente dependente e conjunto linearmente independente será de crucial importância para que a gente possa definir o que nós estamos chamando de bases, que é o tópico dessa aula. No próximos slides, vamos ver alguns exemplos. Supondo que temos o vetor U de componentes 1 e 4, o vetor V de componentes 2 e 8. Não é difícil perceber que o vetor V é um múltiplo do vetor U, ou seja, o vetor V pode ser obtido como a multiplicação de um escalar pelo vetor U, nesse caso, o escalar igual a 2. Então, se eu multiplicar todo o vetor U por 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4, 8. Então, V é igual a 2 vezes U. Como um dos vetores pode ser obtido como o produto de um escalar pelo outro, que genericamente nós podemos dizer que V pode ser obtido como uma combinação linear dos outros vetores, que nesse caso só temos o U, mas não deixa de ser uma combinação linear, então esse conjunto UV é linearmente dependente. Um outro exemplo que nós temos aqui é o vetor U com componentes 2 e 3, vetor V com componentes 1, menos 2, e o vetor W de componentes 7 e 0. Não é difícil perceber que W pode ser obtido como uma combinação linear de U e V. 2 vezes U mais 3 vezes V resulta em 2 vezes U, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, mais 3 vezes o vetor V, 3 vezes 1, 3, 3 vezes menos 2, 6. Então, somando os vetores 4, 6 com 3 menos 6, nós obtemos o vetor 7, 0, que é o vetor W do nosso trio, o VW. Então, se no nosso conjunto de três vetores, um deles, que no nosso caso é o W, pode ser obtido como uma combinação linear dos outros dois, U e V, esse conjunto é linearmente dependente. Num outro exemplo, nós temos U igual a 2, 3, V igual a menos 1, 4. Será que existe α1, ou seja, um escalar, tal que α1 vezes U seja igual a V? Ou seja, será que o vetor V é um múltiplo do vetor U? Em outras palavras, V pode ser obtido como uma combinação linear dos outros vetores, que nesse caso aqui é apenas U. Vamos verificar. Vamos tentar escrever o vetor V como uma combinação linear de U. Então, nós vamos escrever α1 multiplicado por 2, 3, que é o vetor U, tem que ser igual a menos 1, 4, que é o vetor V. E nós vamos verificar se vai ser possível achar um α1 único para que essa condição possa ser satisfeita. Então, aqui nós transformamos num sistema linear.
2 vezes alfa1 tem que ser igual a menos 1. Lembrando da igualdade de vetores. A primeira componente de um tem que ser igual à primeira componente de outro. Então, alfa1 vezes 2 tem que ser igual a menos 1. E em relação à segunda componente, alfa1 vezes 3 tem que ser igual a 4. A gente repara que esse sistema é impossível. Por quê? Na primeira linha, alfa1 valia menos meio, porque a gente passa o 2 dividindo para o outro lado, então alfa1 ficaria igual a menos meio. E na segunda linha, alfa1 valeria 4 terços. Então, se para a primeira linha alfa1 tem um valor, na segunda linha alfa2 tem outro valor, significa que não existe alfa1 pertencente aos reais, tal que alfa1 vezes U igual a V. Logo, U e V não são múltiplos um do outro. Logo, U e V formam um conjunto linearmente independente, que é o conceito principal para que nós possamos formar as bases, que representam o objeto de estudo dessa videoaula. Agora, uma vez definido o que é um conjunto LI, nós podemos definir uma base. Base é um conjunto linearmente independente de vetores do espaço vetorial que geram esse espaço vetorial através da combinação linear dos elementos da base. Então, o nosso exemplo aqui embaixo, dado o conjunto X, formado por dois vetores, 1, 0 e 0, 1. Conforme a gente já viu em aulas anteriores, eles formam uma base do R2, né? E até recebe o nome de base canônica do R2. Alfa1 vezes 1, 0 mais alfa2 vezes 0, 1 gera qualquer vetor U pertencente ao R2, escolhendo alfa1 e alfa2 convenientemente, né? Nós já vimos um exemplo assim numa das videoaulas anteriores. Vamos ver agora um exemplo não tão óbvio, porque quando nós estamos falando da base canônica, tudo é muito óbvio, né? Os valores de alfa1, alfa2 se tornam praticamente descobertos por intuição, né? Uma vez que os nossos vetores são os vetores 0, 1 e 1 e 2, os vetores da base canônica. Então, no nosso exemplo aqui, nós temos uma base formada com o vetor U com componente 1, 3, o vetor V com componente 2, 1. Fazendo o cálculo que foi mostrado anteriormente, na tentativa de achar um alfa único, tal que alfa U seja igual a V, a gente vai descobrir que esse alfa 1 não existe único. Então, U e V são linearmente independentes. Essa descoberta fica como exercício. E aí, a tarefa a seguir é obter um vetor W de componentes menos 2 e 8 nessa base. Então, nós já sabemos que para formar um vetor numa determinada base, nós temos que fazer uma combinação linear dos elementos da base. Então, a base é formada pelos elementos U e V. Alfa1 vezes U, que é um escalar, o alfa1 é um escalar que a gente vai procurar, mais alfa2 vezes V, alfa2 é outro escalar que a gente vai procurar, tem que ser igual ao vetor W, que é o que a gente está querendo representar nessa base. Então, a gente escreve alfa1, que multiplica o vetor 1, 3, mais alfa2, que multiplica o vetor 2, menos 1. Isso tem que ser igual ao vetor menos 2, 8. Isso nos vai permitir escrever um sistema linear. Alfa1 vezes 1 mais alfa2 vezes 2 igual a menos 2. Primeira linha, né? Na verdade, primeira equação do nosso sistema. Alfa1 vezes 3, ou 3 alfa1, tanto faz. Menos alfa2 tem que ser igual a 8, que é a nossa segunda linha do sistema. Bom, aqui, na tentativa de resolver o sistema, nós estamos multiplicando a segunda equação
toda por 2. Então, a primeira equação ficou igual, α1 mais 2 α2 igual a menos 2. E a equação de baixo, 6α1 menos 2α2 igual a 16. Então, a gente anula o 2α2 da equação de cima com menos 2α2 da equação de baixo. E aí nós temos α1 mais 6α1, 7α1, igual a 16 menos 2, 14. 7α1 igual a 14, α1 igual a 2. Substituindo α1 em qualquer uma dessas equações, nós achamos α2 igual a menos 2. Então, se nós conseguimos encontrar α1 e α2, significa que nós podemos montar uma combinação linear de U e V para obter o vetor W. Logo, aqui está comprovado, né? A gente já sabia que U e V eram linearmente independentes, mas o exercício comprova que é possível obter um vetor W através de uma combinação linear dos vetores U e V. Fica como exercício tentar mostrar que qualquer vetor W de componentes W1 e W2 pode ser encontrado como uma combinação linear dos vetores U e V dados aqui. Agora vamos dedicar com um pouquinho mais de carinho ao tema base canônica, que já foi citado aqui, mas nós vamos generalizar para os espaços vetoriais Rn, ou seja, os espaços vetoriais de elementos reais de dimensão n. A gente já sabe que para o R2, a base canônica é 1, 0, 0, 1, os vetores Ezinho 1 e Ezinho 2. Para o R3, a base canônica vai ser o primeiro vetor 1, 0, 0, o segundo vetor 0, 1, 0 e o terceiro vetor 0, 0, 1. Ezinho 1, Ezinho 2 e Ezinho 3. É fácil generalizar para o Rn, né? Sabendo que nós temos que ter n vetores na nossa base. Então, ela fica Ezinho 1, Ezinho 2 e assim por diante até Ezinho n, generalizando o nosso conceito que já tinha sido mostrado para R2 e para R3. Como representar um vetor em diversas bases? Esse vai ser um tema da nossa próxima videoaula, onde nós mostraremos o teorema para mudanças de base e resolveremos alguns exercícios, tá? Então fica aqui já a dica do que vai acontecer na nossa próxima videoaula, mudanças de base. Voltando ao exemplo onde o espaço vetorial é o espaço de polinômios, e aqui para restringir o tamanho do exemplo, nós vamos falar dos polinômios de grau menor ou igual a 2, inclusive o vetor nulo, nós podemos afirmar que o conjunto x igual a 1, x e x ao quadrado forma uma base de P2. É fácil perceber. Alfa1 vezes 1, que é o primeiro componente, mais alfa2 vezes x, que é o segundo componente, mais alfa3 vezes x ao quadrado, que é a terceira componente, gera qualquer polinômio de grau menor ou igual a 2. Basta escolher alfa1, alfa2 e alfa3 de forma conveniente para que nós possamos ter qualquer polinômio de grau menor ou igual a 2, inclusive o vetor nulo. Como é que a gente faz para obter o vetor nulo dessa forma? Simples, alfa1 igual a 0, alfa2 igual a 0, alfa3 igual a 0. Nós vamos obter o polinômio identicamente nulo. E isso é uma propriedade importante, porque no espaço vetorial nós precisamos ter o elemento neutro da operação de adição. E o elemento neutro da operação de adição, quando o espaço vetorial é o espaço de polinômios de grau menor ou igual a um determinado valor, esse elemento neutro é o vetor nulo, ou seja, o vetor onde todas as componentes são iguais a zero. Em seguida, nós vamos ver um exemplo que dá um pouquinho mais de trabalho, embora o conceito seja o mesmo,
para poder descobrir se é possível representar qualquer vetor, nesse caso, né, qualquer polinômio de P2 numa outra base. Então, encerrando essa videoaula introdutória sobre bases, lembrando que nós teremos uma próxima videoaula só de exercícios e exemplos, né, para concretizar os conceitos que estão sendo vistos aqui, nós podemos terminar essa videoaula com um exemplo de base, mas uma base não trivial quanto a base canônica, que para o conjunto de polinômios são os elementos 1, x, x ao quadrado, x ao cubo e assim por diante. Então, o conjunto x, cujos elementos são 3, 1 mais x, x mais x ao quadrado, forma a base de P2, vamos verificar se é possível representar qualquer polinômio de grau menor ou igual a 2 como uma combinação linear desses três elementos. Então, a gente começa escrevendo α1 multiplicado por 3, que é o primeiro elemento de x, mais α2 multiplicado por 1 mais x, que é o segundo elemento da base, mais α3 multiplicado por x mais x ao quadrado, que é o terceiro elemento da base. Será que nós vamos poder representar qualquer polinômio de grau menor ou igual a 2 dessa forma? Vamos expandir aqui um pouquinho mais para ver o que acontece. Agrupando os termos semelhantes, nós vamos ter α3 x2 mais. Quais são os valores que multiplicam a variável x? Se a gente reparar, tem o α2, que multiplica o x no segundo termo, e nós temos o α3 multiplicando o x no terceiro termo. Então, colocando o x em evidência e multiplicando pela soma α2 mais α3, nós temos a representação até agora, α3x ao quadrado mais α2 mais α3x, mais, agora vamos agrupar os termos semelhantes em relação ao coeficiente independente, ou seja, aquele que não multiplica x, que na verdade é o x elevado a zero, que obviamente é omitido porque x elevado a zero é igual a 1. Então, nós temos aqui no nosso terceiro termo 3α1 mais 1α2. E agora a gente vai tentar igualar esse resultado que a gente obteve com ax ao quadrado mais bx mais c, que é um polinômio qualquer de P2. O nosso trabalho agora vai ser demonstrar, ou tentar demonstrar, que é sempre possível obter α1, α2 e α3 para um dado conjunto de valores para A, para B e para C. Ou seja, eu posso escolher arbitrariamente valores para A, B e C, que eu sempre vou ter valores de α1, α2 e α3, tais que eu vou ter esses dois polinômios iguais. Então, isso aqui vai virar um sistema. α3, que é quem está multiplicando x ao quadrado, vai ter que ser igual a A, que é quem está multiplicando x ao quadrado na direita da igualdade. α2 mais α3, que é quem está multiplicando x do lado esquerdo, tem que ser igual a B, que é quem está multiplicando x do lado direito. E 3α1 mais α2 tem que ser igual a C, porque são os coeficientes independentes do lado esquerdo e do lado direito, respectivamente. Então, aqui nós temos um sistema. 3α1 mais α2 igual a C, primeira equação. α2 mais α3 igual a B, segunda equação. E α3 igual a A. Esse sistema é fácil de resolver, porque a gente já tem de cara o valor de α3. α3 tem que valer A. Na segunda equação, trocando o α3 por A, e passando esse valor de A para o lado direito, nós temos α2 igual a B menos A. Agora que nós já conhecemos α3 e α2, podemos ir para a primeira equação do sistema, onde nós vamos substituir o α2 por B menos A. Nós vamos poder escrever que o α1 vai ser igual a C menos o valor de α2,
Como alfa 2 é B menos A, fica C menos B mais A, né? Como eu estou subtraindo de B menos A, inverte sinal de B e inverte sinal de A. E tudo isso dividido por 3, porque o 3 é quem estava multiplicando o alfa 1 lá na primeira equação. Dessa forma, nós temos uma expressão, ou melhor, 3 expressões para poder ter alfa 3, alfa 2 e alfa 1, dados quaisquer A, B e C que nós desejamos. Exemplo, representar x ao quadrado mais 2x mais 10 na base x que foi apresentada anteriormente. A igual a 1, B igual a 2 e C igual a 10. Aplicando as 3 expressões que nós achamos para alfa 1, alfa 2 e alfa 3, alfa 3 igual a A, que é igual a 1. Alfa 2 é B menos A, 2 menos 1, 1. Alfa 1, C menos B mais A dividido por 3. C menos B mais A dá 9, dividido por 3, 3. Logo, nós conseguimos achar um valor para alfa 1, um valor para alfa 2, um valor para alfa 3, que, substituindo aqui agora na expressão alfa 1, 3, mais alfa 2, 1 mais x, mais alfa 3, x mais x ao quadrado, fica 3 vezes 3, mais 1 vezes 1 mais x, mais 1 vezes x mais x quadrado. Agrupando os termos semelhantes, nós temos x ao quadrado mais 2x mais 10, que é o polinômio que nós desejávamos representar. Então, fica aqui mais um exercício, provar que pode ser obtido qualquer polinômio de grau menor ou igual a 2 através desta base, inclusive o vetor nulo. Um outro exercício, quais os valores de alfa 3, alfa 2 e alfa 1 para que nós obtenhamos o vetor nulo. Fica como mais um exercício, cuja resposta você vai encontrar nos comentários abaixo desta videoaula, assim como nós fizemos com as anteriores. Então, é muito importante que cada um que assista essa videoaula dê uma olhada nos comentários, tentem resolver os exercícios e, em caso de dúvidas, nos mande um e-mail, que nós providenciaremos a resposta. Mas é muito importante que cada um tente fazer para exercitar. Caso não consiga, pode recorrer à equipe Dúbita, mandar um e-mail que a gente resolve. Então, agradeço a atenção e até a próxima videoaula, que será de exemplos e exercícios sobre bases e mudança de bases.